Rapaziada, vamos dar continuidade no caso da Kathleen Kennedy. A situação da véia está cada vez mais complicada e há rumores que as investigações feitas dentro da Lucasfilm estão expondo as fragilidades da rainha Woke, hein? Pera aí, Grifo, você falou rumores? Pô, a gente agora vai de fofoca, cara? Não, aqui a gente não faz fofoca porque isso é muito feio. Aqui nós confabulamos, é diferente. Olá, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Olhem, meus queridos, parece que as investigações dentro da Lucasfilm estão a todo vapor, hein? Pode ser que essa senhora responsável pela vergonha que se tornaram as franquias da Lucasfilm esteja com os dias do seu reinado contados. Mas antes de continuar com a notícia, aliás, com o rumor, quero agradecer a todos os amigos inscritos que ajudam na relevância do canal através do seu like, comentário e compartilhamento. Pô, e você se inscreveu agora? Cara, esse agradecimento é especialmente para você. Valeu mesmo. E ninguém aqui precisa do sininho de notificação porque essa porcaria não serve para nada. Para você se atualizar, basta você vir aqui ao canal do Grifo e assistir os novos vídeos. E você também pode ajudar o canal através do seu superchat, live pix e o valeu. Bem, agora vamos ao bate-papo e vamos tentar montar esse quebra-cabeça em fortes elementos para se tornar uma série depois, hein? Pô, Disney, você que não tem feito nada de útil ultimamente, cara, seria interessante fazer isso. Bem, o primeiro ponto aqui é que alguns dias atrás saiu no site Bound Comics um rumor dizendo que a Kathleen Kennedy não iria buscar uma renovação ou uma extensão do seu contrato. Hein, galera, vamos combinar, né? A gente pode não concordar em nada com a Kathleen Kennedy, mas uma coisa que a gente tem que aceitar é que a danada da véia é obstinada, hein? Mas isso mesmo já levanta uma dúvida. Se ela é tão decidida, ambiciosa e por que não dizer rancorosa, e só Deus sabe quais são os motivos que ela quer acabar com as franquias da Lucasfilm, por que então corria esse rumor de que ela não buscava mais renovação do seu contrato ou mesmo a extensão dele? E por que, como eu falei no meu vídeo mais recente, de que a Lucasfilm e, claro, a Disney a obrigou a tirar férias pelo tempo equivalente à duração do seu contrato. E é por isso que, para conjecturar algumas respostas, eu estou aqui no canal OK Nerd do nosso querido Marfinha. Ele mesmo que consegue obter informações de onde os tutubers cheirosos nem pensam em andar. E vocês sabem por que eles fazem isso, não é mesmo? Porque eles precisam sustentar o discurso da competência de Kathleen Kennedy com a Lucasfilm e a Disney, e que tudo que ela faz é só sucesso. Mas voltando aqui ao nosso querido Mafinha, em primeiro lugar eu convido a todos vocês a se inscreverem no canal OK Nerd caso você não conheça ainda. E gente, assistam esse vídeo que está excelente. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para que você possa assisti-lo. E o nosso querido Mafinha encontrou um insider que escreveu um texto dizendo que o êxodo dos funcionários da Lucasfilm começa quando o Nazgûl aumenta o calor. Bem, vamos lá explicar, né? Vocês se lembram que eu falei no meu último vídeo que toda essa guerra de poder dentro da Lucasfilm entre Kathleen Kennedy e Bob Iger, com a ajuda também do Jon Favreau, teve como ponto alto a designação de 5 pessoas para adentrarem nas instalações da empresa e fazerem uma investigação minuciosa, e que termos como a Rainha Woke ou os 5 Cavaleiros tinham sim elementos de uma aventura de fantasia, mas que a cada novidade apresenta características mais parecidas com a mistura de Game of Thrones e talvez House of Cards. Então, traduzindo o título, quer dizer que à medida que as investigações conduzidas pelos agentes de Bob Iger e Jon Favreau se desenvolvem, funcionários da Lucasfilm aliados a Kathleen Kennedy batem em retirada. Então o texto começa dizendo que as coisas começaram a andar lá dentro, e aquele lugar que antes era um paraíso woke, em que a preocupação da galera que trampava ali era só lacrar e lacrar cada vez mais, viram esse lugar propício à implantação das suas pautas se tornar um verdadeiro reinado de caos. Isso porque os chamados 5 Cavaleiros estão atacando em várias frentes e ações que valem desde designar funcionários para fazer tarefas que aparentemente não servem para nada, como também interrogar e vasculhar arquivos deletados nos computadores. E qual foi a reação imediata dessas ações? Caras, até o presente momento, cerca de 40 pessoas já se demitiram da Lucasfilm, e a sua maioria é composta por ideólogos, aqueles caras que só querem lacrar mesmo, e que se sentiram chateadinhos porque os Cavaleiros de Bob Iger estão botando para quebrar. Outro ponto que eu gostaria de lembrar é que o próprio Jon Favreau estava tão indignado com as consequências das decisões de Kathleen Kennedy
sobretudo em produções que estavam sob comando dele, como O Mandaloriano e o livro de Boba Fett, que ele chegou ao ponto de entrar nas salas dos chefões da Disney, reivindicando que uma decisão fosse tomada em relação a Kathleen Kennedy. Bem, eu sei que de uns tempos pra cá ele se acalmou e nada mais foi falado. Será que naquele tempo já tinham falado pra ele que alguma coisa seria feita? Mas voltando ao bunda lelê que está acontecendo hoje na Lucasfilm, é que até agora ninguém do departamento de desenvolvimento de roteiro saiu. Talvez porque mediante aquilo que está acontecendo ou que irá acontecer, eles não podem simplesmente levantar da cadeira e ir embora. E como eu falei no meu último vídeo, quem tem blindagem garantida por contrato é Kathleen Kennedy. Não de um modo geral, essa galera que trabalha aí. Então, de acordo com as informações do Insider, funcionários estão sendo arrastados e ameaçados com uma ação legal, a menos que eles denunciem seus superiores. E os funcionários são colocados cara a cara com os 5 cavaleiros e são confrontados com aquilo que eles descobriram em relação aos erros financeiros e são apresentadas essas provas no local. E os caras, meus amigos, já chegam logo com checkmate. Ou nós demitimos você agora e processamos civil e criminalmente você por causa do seu comportamento, ou você nos dá alguém para a gente derrubar. A escolha é sua e você tem 30 segundos para tomar sua decisão. E lá, meus amigos, se os caras já têm medo da justiça, imagina essa justiça sendo acionada por conta de um corpo jurídico da Lucasfilm e da Disney. Então, essa galera da parte de roteiro que foi implicada, eles não podem simplesmente se levantar e ir embora. Isso porque eles vão enfrentar uma ação legal. Mas então eles devem ficar e ainda jogar a toalha e fornecer evidências contra os seus superiores. E meus queridos, já tem gente lá cantando igual um canário, ou seja, tá entregando tudo. E como vocês sabem, Hollywood nesse momento está tendo a greve dos roteiristas e dos atores. Como eu falei no meu vídeo Hollywood, a greve dos atores será pior para você? Que caso você não tenha assistido, eu vou deixar o card aqui para você. Então imaginem se no meio dessa greve, em que os roteiristas estão reivindicando várias coisas, inclusive melhores pagamentos para os seus roteiros, de repente, por conta dessas investigações, se descobre que os roteiristas da Lucasfilm estão ganhando uma baba violenta para entregarem tão pouco. E é claro que os 5 cavaleiros vão querer saber de onde saiu essa determinação. E vejam vocês que por determinação do próprio Bob Iger, foi montada uma sala que faz alusão àqueles filmes antigos em que o policial durão intimida o suspeito da máfia a entregar o seu chefe. Então é nessa salinha sinistra que os passarinhos começam a cantar. Poxa, Bob Iger, eu sou obrigado a te dar os parabéns, velho. E à medida que a investigação avança, a quantidade de arquivos com irregularidades que os cavaleiros encontram só aumenta. Por enquanto, eles têm um compilado de arquivo morto no tamanho de 500 megabytes. Mas lembrando, crescendo a cada dia. Rapaziada, os caras estão vasculhando tudo, a verdade é essa. Eles estão compilando, cruzando informação e já encontraram até funcionário que meteu atestado médico para tirar o dia de folga por conta de problemas mentais. E adivinhem só, o cara foi descoberto em um vídeo da ESPN, que é um canal de esportes da própria Disney, e o sujeito estava lá assistindo ao jogo de beisebol. Cara, que azar, hein? Os inquisidores estão analisando todos os relatórios de despesas e sinalizando todas as viagens fraudulentas ou despesas pessoais que puderem. É um exercício de intimidação verdadeiramente completo e aterrorizante que impressionaria a polícia secreta Stasi da Alemanha Oriental. Ah, tá bom, eu já entendi. Vocês estavam com saudade da versão do Tio Grifo, né? Então, bora tocar a musiquinha Telecurso Segundo Grau. A Stasi é a abreviação do Ministério para a Segurança do Estado, que era o principal órgão da polícia secreta da Alemanha Oriental durante o período em que ela existiu, ou seja, o período de 1950 a 1900. E vejam só isso, o seu objetivo era garantir o controle e a manutenção do regime socialista, além de combater qualquer forma de dissidência ou oposição ao governo. A Stasi era conhecida por suas táticas de vigilância e repressão, utilizando métodos como infiltração de espiões, interceptação de correspondências, coleta de informações pessoais e a criação de uma vasta rede de informantes. Os seus agentes estavam presentes em todos os aspectos da vida do país.
E esse estado de vigilância, falando aqui de maneira bem literal, era tão abrangente, tinha tantas pessoas sob seu comando e era muito comum vizinho vigiar vizinho. Bem, e depois da reunificação da Alemanha em 1950, a Stasi foi dissolvida e seus arquivos secretos foram abertos ao público, permitindo um maior entendimento sobre as suas atividades e o impacto na sociedade alemã oriental. Ou seja, os caras chegaram na Lucasfilm com uma ordem dada: toquem o terror. E procurem, vasculhem, investiguem tudo, de cima a baixo. O que eu consigo observar é que toda essa intensidade sobre os métodos e meios para conseguirem obter provas de irregularidades na Lucasfilm, ela é proporcionalmente inversa à blindagem da Kathleen Kennedy. Porque se houvessem meios para encontrar brechas no contrato para mandarem Kathleen Kennedy embora sem fazer tanto esforço, com certeza isso tudo não precisaria ser feito. Mas seguindo aqui, a humilhação dos partidários de Kathleen Kennedy continua a assumir formas extremamente engraçadas. Um funcionário foi instruído a procurar uma fantasia específica no depósito que tivesse uma pequena diferença das outras, literalmente procurando uma agulha no palheiro. Outros estão sendo instruídos a não usarem o e-mail para entregar relatórios, mas para imprimi-los e ir fisicamente ao escritório de cada pessoa e entregar-lhes a cópia do documento. É a tortura da gota chinesa na testa em sua melhor forma. E o Insider ele finaliza o seu relatório dizendo que os cavaleiros estão procurando aí um passarinho que esteja sem sorte, né? Ou seja, aquele cara que tem aquelas informações mais contundentes e que com a pressão certa ele vai entregar todo mundo. E aí ele fala que os mamacos voadores estão ficando cada vez mais agitados e obcecados com os relatórios e que os cavaleiros estão pressionando para tapar os vazamentos. Na verdade, ele está fazendo uma referência dos mamacos voadores que compunham o exército da bruxa do Mágico de Oz. E com certeza essa galera tá muito agitada, viu? Mas para mim só não ficou muito claro quem seria essa bruxa. Bem, para finalizar, eu assumo que a Disney não é tão idiota quanto a gente costuma brincar dizendo que ela seja. E ela sabe a importância que a empresa tem para o público woke e sabe o comportamento e temperamento e, claro, o nível de cobrança que essa galera impõe. Porque apesar de não ser grande, ela conta com o acesso que possui nas redes sociais e também na mídia. A Disney também sabe o quanto Kathleen Kennedy é adorada e reverenciada por essa galera. E, meus queridos, ela sabe o quanto Kathleen Kennedy também é brigona e se ela vai cair atirando e sujando o nome da Disney em entrevistas e matéria nas mídias que ela tiver influência. E, meus amigos, acreditem, são muitas. E por questão da própria blindagem do contrato e por causa da batalha midiática e por que não dizer possivelmente jurídica, a Disney precisa unir o maior número de dados e provas que puder, que a louca cruzada de pautas progressistas de Kathleen Kennedy foi às custas da morte de todas as propriedades intelectuais da Lucasfilm, e isso já trazendo prejuízos financeiros por si só. Agora imaginem se isso for provado que também foi de forma fraudulenta. E é por causa de todos esses motivos que eu falei que a Disney precisa se precaver para se mobilizar em uma verdadeira operação de redução de danos. Emotional damage! Eu faço um agradecimento muito especial ao querido Mafinha, em primeiro porque ele me inspirou através do vídeo que ele fez no canal OK Nerd, e eu recomendo muito que vocês possam ir lá, tanto assistir o vídeo como também se inscrever no canal dele, e também por ele ter me cedido tão gentilmente o texto na íntegra para que eu pudesse elaborar esse vídeo. Mafinha, muito obrigado, meu querido. Mas e você, meu querido amigo nerd, nerdola e geek, eu quero saber de você, cara. Tudo isso já é motivo da Kathleen Kennedy se preocupar? E se for provado que houve falcatrua na Lucasfilm, como será a carreira dessa senhora depois disso? Será esquecida e empurrada para o ostracismo? Ou já tem alguma empresa woke procurando uma pessoa com esse perfil, hein? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, porque eu quero muito saber, hein? E por gentileza, não saia do vídeo sem confirmar a sua inscrição, cara, é muito importante e com certeza vai ajudar muito o canal. Se você gostou do vídeo, parabéns pelo ótimo gosto, mas se você não gostou e mesmo assim assistiu o vídeo todo, parabéns pela paciência. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.